Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao web meeting da SOCESP em parceria com o COSEMS. Eu sou o Dr. Heitor Moreno Júnior, professor titular da Clínica Médica da Unicamp. E temos a honra de receber aqui ao meu lado a doutora Fernanda Consolim Colombo, que é livre docente em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Médica assistente da Unidade de Hipertensão do INCOR, da USP. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina da Universidade 9 de Julho, Uninove. Diretora de Publicações da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOCESP 2018-19. E mais aponta o professor Dr. Rui Manuel dos Santos Povo, que é professor de cardiologia da Unifesp, chefe do setor de cardiopatia hipertensiva da Unifesp. Bem, o tema de hoje é hipertensão arterial na atenção primária. Iremos conversar e discutir contando com a participação de quem está nos assistindo. Portanto, nos envie perguntas a qualquer momento das explanações, que responderemos em seguida. O evento possui duração de 1 hora e, ao final, iremos mostrar como será fácil acessar esta mesma aula novamente no site da SOCESP. Desejamos bom evento a todos. E eu passo a palavra à nossa palestrante, doutora Fernanda Consolim Colombo. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer em nome da SOCESP e poder estar aqui junto com esses colegas e amigos. Essa aula foi pensada no intuito de fazer com que todos nós que atendemos pacientes com hipertensão, quer sejamos na área básica, na primeira linha, né, na UBS, no nosso consultório, em qualquer hospital, em qualquer local do país, como que nós raciocinamos em termos de atender o paciente. Então, eu fiz uma lista que parece enorme de questões que nós respondemos quando nós atendemos um paciente hipertenso e, por incrível que pareça, eventualmente a gente nem pensa que está fazendo todo esse checklist. Então, o que significaria isso? Então, as perguntas que nós fazemos quando a gente atende um paciente hipertenso seria: esse paciente é realmente hipertenso ou ele só está com uma pressão mais elevada agora? Como que eu confirmo esse diagnóstico? A lesão de órgão-alvo, esse paciente já tem essa hipertensão há quanto tempo? Existe comorbidade nesse paciente que eu também tenho que intervir? Em que momento eu suspeito de uma hipertensão secundária? E como que eu inicio um tratamento farmacológico? Então, essas são as perguntas básicas que eu tenho. Como que eu vou acrescentar o resto das perguntas dentro do meu raciocínio? Primeiro, o que o exame físico me informa? Ou melhor, o que ele pode excluir? Quais os principais exames na avaliação do hipertenso que eu posso pedir em qualquer local, que estão nas diretrizes? Quando que eu devo imaginar ou acrescentar dentro da minha lista de exames outros métodos complementares? É importante esse cálculo de risco cardiovascular global? Como que eu inicio? Com que valores de pressão arterial? Quais as metas? Então, todas essas perguntas nós vamos responder tendo por base um quadro de um paciente que é absolutamente real e que tem em qualquer local que nós vamos praticar medicina dentro do foco de hipertensão arterial. Então, eu vou chamar atenção para esses detalhes que cada um de nós, cada um de vocês que estão acompanhando, já vão tentando fazer o raciocínio respondendo aquelas perguntas que quase que inconscientemente a gente acaba tendo que responder. Tem uma mulher de 52 anos, branca, professora de Atibaia, e vem numa UBS porque esporadicamente ela tem uma cefaleia. Não tem relação com esforço, parece ser uma cefaleia mais tensional na anamnese, nada que nos deixe preocupado do ponto de vista de ser uma cefaleia intensa, recente, com características de malignidade. Ela refere antecedentes de pressão alta em algumas outras medidas de UBS, mas ela nunca tomou nenhuma medicação para tal. Ela sim refere ter diabetes e fazer uso regular de medicamentos, como metformina e glicazida. Sedentária, irregular na dieta, como quase todos nós somos, com peso de 92 para uma altura de 1,68, que dá um IMC calculado de 32.
e uma circunferência abdominal já aumentada. Não tem precordialgia, não é tabagista, não é etilista, não sabe muito bem se tem dislipidemia ou não. Alguém pode ter falado para ela, mas ela não se recorda. E é menopausada faz 5 anos. Pai falecido após os 70 anos de idade, portador de diabetes, e mãe falecida após 65 anos, mas era hipertensa e dislipidêmica. Então essa é a história dessa paciente que vem muito poucas queixas. E no exame físico, que é extremamente importante, porque o mais importante do que achar coisas, eventualmente, é conseguir excluir outras alterações. Então ela está corada, hidratada, sem nenhuma alteração, a pressão aferida 3 vezes, essa é a média, de pelo menos 2 aferições no membro direito e no membro esquerdo. Isso é muito importante, em especial na primeira avaliação, sempre ver a pressão arterial nos 2 membros, 154 por 92 milímetros, com uma frequência rítmica de 78. Ausculta, uma hiperfonese de B2, mas o ritmo regular, não há galope, não há estertor crepitante, não tem estase jugular, abdômen não tem alterações, a não ser o aumento de gordura abdominal, e mais importante, pulsos palpáveis de boa amplitude sem edema. Então esse exame físico, aparentemente normal, já consegue nos excluir uma série de fatores que depois os nossos colegas vão falar a respeito disso. Quando nós vamos olhar na diretriz brasileira de hipertensão, 7ª diretriz, que é mais ou menos o foco que nós vamos utilizar para essa discussão, depois é óbvio que a gente pode expandir essa discussão por dados mais recentes, existe o que está escrito lá que é rotina para o hipertenso. Por que rotina para o hipertenso? Porque são exames fáceis de fazer, não encarecem o sistema e são extremamente importantes no diagnóstico de lesão de órgão-alvo, comorbidade e possibilidades de doenças associadas a alterações muito básicas que são lesão de órgão-alvo. Então, quando eu avalio urina 1, potássio, glicemia, se eu tiver disponível hemoglobina glicada, calcular o ritmo de filtração glomerular ou ritmo de filtração glomerular estimado. Existem fórmulas muito fáceis que a gente pode calcular isso. Alguns laboratórios já estão mandando, junto com o valor de creatinina plasmática, esse cálculo, mas nós levamos em consideração peso, idade, sexo, raça, para nos dar essa categorização do estado de filtração do rim. Colesterol total, frações, triglicerídeos, ácido úrico, que nos dá uma ideia da parte renal também, e um eletrocardiograma convencional. Ou seja, eu posso fazer essa bateria de exames de uma forma muito tranquila em qualquer lugar que eu estiver atendendo. Essa nossa paciente, ela tem um exame aqui acrescido, ela tem uma albuminúria. Então, quando ela fez o exame de urina 1, veio traços de proteína e foi pedido uma albuminúria, que deu 320 miligramas em 24 horas. Depois nós vamos deixar esse valor marcado. Uma glicemia de jejum de 96, hemoglobina glicada de 6,3, um colesterol total 174, LDL 96, HDL 42, triglicérides um pouco aumentado. Creatinina 1,2, mas olhem o que eu vou chamar a atenção. Ureia, um tiquinho aumentado, que o valor de referência para o nosso laboratório é 50, e a taxa de filtração glomerular estimada de 49, ou seja, reduzida. Passamos para o eletrocardiograma. De uma forma muito rápida, esse paciente, depois nós vamos discutir com o Dr. Rui Povo, que ele é o expert em miocardiopatia hipertensiva. De uma forma muito rápida, um ritmo regular, com ondas positivas atriais em D2 e 3 EVF, uma tendência, ou seja, sinusal, não há um desvio de eixo de forma significativa, e se nós formos observar a amplitude das ondas em V5 e V6, elas são extremamente aumentadas, sugerindo uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, se a gente somar com V1, ou seja, Sokolov está muito bem positivo. Então, essa paciente que chega absolutamente com queixas muito inespecíficas, na hora que a gente evolui de uma forma, avalia de uma forma muito simples, ela tem muita coisa encontrada com exames muito simples. Quando nós categorizamos ou classificamos essa paciente de acordo com o valor da pressão arterial, nós temos que lembrar que ela tem 154 por 94.
Então veja, quando nós olhamos nessa categorização em que a gente coloca normal, pré-hipertenso, estágios 1, 2, 3, nós vamos observar que ela se encontra em estágio 1. Ou seja, pelo valor de pressão arterial, essa paciente não tem um valor excessivamente elevado. Porém, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é o seguinte: o que é avaliação de risco cardiovascular global? É eu avaliar essa paciente além do valor de pressão arterial com todas as outras comorbidades que ela tem. Isso não se aplica? Ela tem um risco para ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos, que é mais ou menos isso que a gente calcula, a chance dessa paciente vir a ter baixa, moderada ou alta. Dependendo da quantidade de risco que essa paciente tem, eu vou ter um olhar diferenciado. Os retornos serão diferenciados, a insistência para que ela mude o padrão de vida, as outras medicações que eu iria acrescentar a essa paciente serão diferenciadas. Então, a nossa diretriz nos dá uma ideia bastante interessante, de uma forma rápida e visual, no sentido de que quando o paciente tem o estágio 1, que seria essa nossa paciente, mas ela não tem fator de risco cardiovascular associado, ela tem um risco baixo. Mas vamos olhar essa nossa paciente. Ela tem lesão de órgão-alvo e ela é diabética. Então, pronto, essa paciente tem um risco cardiovascular alto. Então, ela precisa ter um acompanhamento diferenciado. Dentro da rede básica, claro, mas eu preciso olhar essa paciente com um olhar um pouco mais diferenciado. Então, é importante estratificar o risco. Eu trago aqui 2 outros scores de risco que podem ser usados. O score de risco da Sociedade Europeia, que chama-se eScore, e uma nova ferramenta que o American College de Cardiologia soltou esse ano, em 2018 agora, que é uma calculadora que a gente pode baixar online e que é o risco de doença aterotrombótica. Aqui é uma forma muito mais rápida da gente fazer com um valor numérico. Eventualmente, os números a gente pode até usar para o próprio paciente. Olha, seu número é alto, mas a gente pode mudar isso. Então, voltando, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse slide, que eu acho extremamente importante, é que quando nós vamos abordar o paciente hipertenso, nós temos que abordar não o valor de pressão arterial, mas todos os outros fatores de risco, que eu possa reduzir os outros fatores de risco, além de reduzir a pressão arterial. Então, é um tratamento global, é um olhar global que nós temos que ter para essa paciente. Com relação a essa nossa paciente, eu preciso de exames sofisticados? Eu preciso de tomografia de coronária para estratificar essa paciente? Eu preciso de teste ergométrico? Eu tenho que fazer ecocardiograma em absolutamente todos os pacientes? Quando nós vamos olhar na diretriz, essa paciente não tem sintomas cardiovasculares expressivos, ela já tem um risco cardiovascular elevado, então o que acrescentaria esses exames? Que eu eventualmente busque uma doença coronariana subclínica. Então, nesse momento, eventualmente a gente não precisa disso. Vamos pensar, vamos guardar essa pergunta e essa resposta para conversar com os colegas. Eventualmente, de todos esses exames, um ecocardiograma, não que vá mudar o valor de inicial de como eu vou tratar essa paciente, mas ao longo do tempo, se eu tenho um ecocardiograma com uma quantidade de massa grande, que mostra que essa paciente tem uma hipertrofia, que já é apontada no eletrocardiograma, eu posso observar se há uma redução do grau de hipertrofia, que essa paciente teria um prognóstico melhor. Então, são coisas para a gente pensar que, numa primeira abordagem, pacientes sem sintomas significativos cardiovasculares, eu não preciso de exames muito mais sofisticados para atender o paciente. Então, só fazendo aquela nossa análise, todas aquelas questões, eu vou responder: a paciente é mesmo hipertensa? Sim, ela tem várias outras medidas antecedendo ao momento que eu atendi que mostraram que ela já era hipertensa. E por N razões ela não estava tomando medicamento, mas ela é hipertensa. Medidas repetidas em diferentes situações. Ela tem lesão de órgão-alvo? Sim, ela não tem clínica de lesão de órgão-alvo, mas ela tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, taxa de filtração glomerular reduzida, já tem até uma microalbuminúria associada. Ela tem comorbidade? Sim, eu tirei da história, ela é diabética, ela tem obesidade, ela tem alteração de triglicerídeos.
Será que ela tem hipertensão secundária? O exame físico não chama atenção. Ela não tem sinais de alteração endócrina, né, que é uma das principais causas de hipertensão secundária. Ela não tem alterações vasculares sistêmicas que sugiram doença ateromatosa difusa, para ir pensar em hipertensão renovascular, mas ela tem talvez alteração de tireoide. Nesse momento nós não avaliamos ainda. Talvez ela tenha uma apneia do sono. Também não avaliamos, mas nesse momento não é necessário. Vamos ver a evolução dessa paciente. Quando nós devemos iniciar o tratamento farmacológico? Ela é uma hipertensa leve, porém tem lesão de órgão-alvo. O risco dessa paciente é alto, então eu devo iniciar imediatamente. Diferente da paciente que não tenha nada de fator de risco, eu poderia eventualmente entrar só com medidas não farmacológicas. O exame físico me ajudou a informar coisas? Muito. Eu consigo ver que ela não tem lesão de órgão-alvo manifesta clinicamente e eu excluí uma série de potenciais hipertensões de origem secundária. Os exames que eu usei foram importantes? Sim, confirmaram lesão de órgão-alvo para mim. Eu preciso de outros exames complementares nesse momento? Nesse momento, eventualmente não. Foi importante calcular o risco? Muito. Agora sobram 3 questões. Como iniciar? Com que drogas? Quais as metas? Como é que eu defino hipertensão resistente? Então, continuando nisso, eu vou olhar de novo o que as diretrizes sugerem. Pacientes com doença com estágios 1 e 2. Lembrando, essa paciente é uma hipertensa não muito grave numericamente. Mas ela já tem lesão de órgão-alvo, ela já está num estado de risco cardiovascular alto, as diretrizes sugerem mantenha a pressão arterial até 13/8, ao redor de 13/8, né? Então, isso é muito importante, sendo diabética também. Então, é um valor muito importante a gente ter esse número em mente. Sempre, 100% das vezes, a mudança de estilo de vida é fundamental. Depois nós podemos até discutir numericamente o que cada uma dessas situações, começar a fazer atividade física, mudança de dieta, uma dieta mais saudável, mais tipo aquela dieta que baixa a pressão arterial, são fundamentais para essa paciente. E, óbvio, o uso de medicamentos. Quando a gente vai pensar o que eu faço para essa paciente, nós vamos olhar as possibilidades. A gente tem um grande arsenal terapêutico. Pelo menos 5 classes de agentes antihipertensivos nós podemos usar. Diuréticos, bloqueadores de canal de cálcio, inibidores do sistema renina-angiotensina, bloqueadores de receptor, beta-bloqueadores. Todas essas classes, elas são categorizadas para serem usadas no início e na manutenção, sozinhas ou combinadas. Então, eu tenho uma ampla gama, mas como começar a pensar nisso? De novo, se eu for olhar o que a diretriz indica, estágio 1 de hipertensão sem risco cardiovascular associado, uma monoterapia, estaria de bom tamanho. Para uma paciente com risco cardiovascular um pouco mais elevado, níveis maiores de hipertensão arterial, aí sim é interessante combinação de fármacos em doses menores do que dose máxima para cada um deles, porque nós não sabemos para cada paciente qual vai ser a resposta, mas eu já marco em breve um retorno em 4 semanas para ver como que essa pressão arterial está sendo reduzida, para que eu consiga chegar dentro da meta. Então, aí nesse caso, eu começaria com uma combinação de fármacos. Ah, mas o paciente não pode tomar uma combinação num comprimido só. Não tem o menor problema. Associo 2 comprimidinhos de forma isolada, mas eu tento dar 2 classes de drogas. Nos retornos, caso essa paciente não vá atingindo a meta, eu vou sucessivamente ou aumentando as doses dos medicamentos ou eu acrescento outras doses se for necessárias, ok? Então, para que nós deixamos essa pergunta para ser discutida com os nossos colegas depois, eu gostaria que cada um de vocês já pensasse como que vocês fariam com essa paciente. Eu daria beta-bloqueador e diurético, eu daria um IECA ou um BRA em associação com um diurético, eu daria um BRA ou um IECA em monoterapia, eu daria só um diurético em monoterapia. Então, o que eu poderia começar a fazer para esta paciente em especial? Eu gostaria de chamar a atenção, quem tivesse mais possibilidade de avaliar, foi publicado já uma diretriz de todos daqui do Brasil, de quais são as combinações de drogas antihipertensivas que são
pela ver de dados de literatura de redução de morbimortalidade, as combinações mais preferenciais. Então a gente vai olhar lá em cima do diapositivo, do quadro, que os IECAs e os inibidores e os BRAs, eles quando associados com bloqueador de canal de cálcio ou diurético, são combinações muito boas. Também podemos usar beta-bloqueador e diurético, bloqueador de canal de cálcio e beta-bloqueador. Existem outras possibilidades menos usuais, que a gente não deve usar ou deve usar com muita cautela, que são, como a gente coloca, não usuais, a associação de ECA e BRA. Então, essa associação a gente deve evitar em grande parte das vezes. Mas um aspecto que é muito importante é, eu passo a medicação antihipertensiva, eu prescrevo a medicação hipertensiva que o paciente consegue usar. O paciente reluta, não doutor, eu não vou tomar bloqueador de canal de cálcio porque minha perna incha, eu não vou tomar de jeito nenhum. Eu não vou dar nada? Claro que não, eu dou outra medicação que esse paciente possa tomar. Então não vamos ficar com as mãos cruzadas se o paciente não consegue tolerar aquilo que é o ideal, entre aspas, para ele. A gente adapta dentro do que o paciente, do que o organismo do paciente nos diz que pode aceitar. Dentro do tratamento farmacológico, esse slide eu acho extremamente interessante porque é um resumo que a Sociedade Europeia colocou de uma forma muito didática, né? Parece um semáforo. Então, uma pílula que nós podemos usar para pacientes com hipertensão muito leve, sem comorbidades associadas. Associação de duas classes de droga, né? Sempre que possível, inicialmente. Se o paciente não conseguir tomar 3 medicamentos, que são os medicamentos que nós chamamos de padrão ouro, que é um diurético, bloqueador de canal de cálcio, um bloqueador de sistema renina-angiotensina, e depois nós passamos na evolução do paciente para um cenário que a gente vai discutir depois, que é a chamada hipertensão resistente ou de difícil controle. Quer dizer, que situação é essa? Quando o paciente não responde a várias drogas. Então, com isso, eu gostaria de finalizar essa primeira apresentação dizendo que todas aquelas perguntas que nós fizemos, nós conseguimos responder. Então, nós temos que essa paciente, eventualmente, se beneficiaria mais de uma combinação de fármacos, depois a gente pode ver a opinião até de vocês qual seria essa combinação. Uma meta bastante interessante seria 13/8 para esta paciente, e a definição de hipertensão de difícil controle nós faríamos durante o acompanhamento dessa paciente. E as outras investigações nós também faríamos no momento subsequente do paciente. Muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da SOCESP para estar aqui. Eu queria começar o debate, a conversa. O interessante, quando a doutora Fernanda colocou as comorbidades, né, que nós temos o diabetes mellitus, que felizmente nessa paciente está bem controlado, com metformina e glicazida, atingindo a meta, né, está com uma hemoglobina glicada 6,13 e a glicemia de jejum 96, mas continua essa paciente. A pequena dislipidemia, vamos chamar assim pequena dislipidemia, porque parece só os triglicérides estão elevados, né? Mas eu queria perguntar para a doutora Fernanda se eu posso colocar como comorbidade a lesão renal, porque ela tem uma microalbuminúria já incipiente, né? 320 de proteína na urina. E eu queria também, em vista do eletrocardiograma, é um exame extremamente importante, né? E no paciente, para avaliar a hipertrofia ventricular esquerda, ele tem uma especificidade muito boa. A sensibilidade não é boa, não é tão boa, em torno de 30% a 40%, né? Os critérios que a gente utiliza, eu gosto sempre de utilizar mais de um critério só, porque o Sokolov Lion foi um critério que foi desenvolvido basicamente para as lesões orovalvares. A gente gosta muito lá na Universidade Federal de São Paulo utilizar o corner voltage, que se soma o R de AVL com o S de V13, mais de 20 em mulher, mais de 28 em homens, tem uma sensibilidade em torno de 35%, 40%. Mas a especificidade do eletrocardiograma é muito boa. Então eu queria perguntar para a doutora Fernanda, podemos colocar nessas comorbidades a hipertrofia ventricular esquerda, que a hipertrofia ventricular esquerda é o caminho para a insuficiência cardíaca, que é um dos estágios quase finais da hipertensão arterial, e também a lesão renal? Perfeito. As suas colocações são muito importantes, né? Quer dizer, quando a gente fala de comorbidades, a gente pode colocar eventualmente situações em que não estão diretamente relacionadas à lesão da hipertensão.
Então, as comorbidades, obesidade, diabetes, eventualmente uma síndrome de apneia do sono que essa paciente até pode ter, que a gente não investigou ainda, são extremamente importantes. Quando a gente avalia, né, Rui, como você falou, uma microalbuminúria, é uma de filtração glomerular bem reduzida. Então, ela tem lesão de órgão-alvo. Aí está o slide que você colocou, então, que eu trouxe, né? Então, dentro desse slide, como você mesmo falou, apesar de ter uma sensibilidade baixa, essa paciente tem lesão de órgão-alvo, tanto renal quanto cardíaca. Isso é concreto. A recuperação dessa lesão, Rui, você conseguiria ter uma sensibilidade olhando o eletro. Por exemplo, eu tenho esse eletro hoje. Quanto tempo, na sua experiência, eu poderia repetir o eletro e se eu diminuísse a carga de sobrecarga, se eu diminuísse a voltagem de Sokolov, eu poderia dizer que essa paciente tem um benefício melhor ou não, ou o meu tratamento está correto? Existe isso? Eu volto essa pergunta para ti. Existe, e o eletrocardiograma é um exame que nós gostamos muito porque é um exame extremamente barato. Eu acho que não tem exame mais barato que o eletrocardiograma. Ele custa o preço da folha, né, de papel. Então, e ele nos dá ideias muito interessantes na evolução do paciente hipertenso. Nós vemos, às vezes, pacientes com 2, 3 meses já reduzir a amplitude do QRS com o tratamento da hipertensão arterial, porque muito do padrão dessa alta voltagem que a gente encontra no eletrocardiograma, no paciente hipertenso, às vezes é mais, não só tanto hipertrofia, mas mais sobrecarga lá para frente. Então, você pode ter uma regressão dessa sobrecarga, dessa hipertrofia, rapidamente, mas a gente costuma fazer praticamente de 6 em 6 meses o nosso paciente hipertenso em tratamento. Perfeito. Mas se você fizer de 3 em 3 meses, sem problema nenhum, exame não invasivo, extremamente barato. Perfeito. Senhor Heitor, nesse paciente, o senhor acha que precisaria ter sido realizado, ou seria pedido nova avaliação cardiovascular especificamente? Ou eco, teste de esforço, qualquer outra coisa, tomografia de coronária, todo mundo fala, temos que fazer para esse tipo de paciente, de uma forma geral, essas avaliações? Não, eu acho que o eletrocardiograma é bem informativo, né, neste caso, e ele tem sobrecarga atrial esquerda também. Perfeito. Tem uma onda P em Corcova e o tempo de ativação atrial está normal, mas a onda P, a duração da onda P está aumentada. Então, eu colocaria que esse eletro é um ritmo taquicárdico, não? Taquicárdico. Taquicárdico. Isso. 110. Com um eixo a menos... Não está Não, está normal, está 0 graus. 10 graus. Né? Pode ser, 0 graus, 10 graus. Pode ser o biotipo da pessoa, a sobrecarga atrial esquerda e a sobrecarga ventricular esquerda com um padrão de repolarização em V5 e V6 que acompanham a HVE, mas diz que possa ser disfunção diastólica do VE ou isquemia subendocárdica do VE. Então, esse eletro é de livro. Perfeito. Tá? E se pedisse outro exame de imagem, eu não pediria outros exames além dos de rotina. Entretanto, eu tenho uma tendência, dependendo de onde eu estiver, eu não preciso do ecodoppler, mas se houver possibilidade de fazê-lo, eu acho interessante para acompanhamento do grau de hipertrofia, dilatação de ventrículo esquerdo, agravamento do tamanho do átrio esquerdo. Perfeito. Eu acho que associado a uma passada do transdutor nas carótidas, vai bem. Faz um ecodoppler com carótidas. Já que vai fazer, faz carótida. Em relação ao teste ergométrico, né, acho que é um exame totalmente inexpressivo e inconclusivo nessa situação. Perfeito. Com aquelas alterações eletrocardiográficas que tem,
né? A gente não vai tirar conclusão nenhuma, né? E ainda mais a paciente sendo assintomática do ponto de vista cardiovascular, e para categorizar, estratificar o risco dessa paciente, não há necessidade de pedir tomografia de coronárias, porque a gente já sabe que ela é uma paciente que tem risco alto. Bom, surgiu uma pergunta aqui, talvez a nossa paciente não é afrodescendente, né? Isso. Não. Ela é afrodescendente? Não é afrodescendente, mas me perguntaram para a gente falar alguma coisa sobre hipertensão arterial na população afrodescendente, se tem algumas coisas. Né? Eu queria perguntar para o doutor Heitor se existe alguma diferença, porque nós temos muitos amigos em Moçambique e Angola, colegas, o doutor Damasceno de Moçambique, muito amigo, que ele faz hipertensão. Então, se existe alguma diferença no nosso brasileiro afrodescendente em relação à hipertensão arterial, em relação ao afrodescendente americano e em relação ao indivíduo que vive na África mesmo? Perfeito. Não, desconheço esse dado e creio que não. É possível que os de origem, ou seja, nascidos, criados em outros países cuja população é majoritariamente negra, tenham um grau maior de pressão ou tenham mais hipertensão. Mas a princípio não. A gente categoriza normalmente em brancos e em pardos e não brancos e pardos aqui no Brasil, porque fica mais fácil, tem uma pleia de fenótipos intermediários entre o negro e o branco caucasiano. Então a gente usa pardo e branco ou pardo. E eu acredito que não tenha, mas acredito que não tenha diferença dos outros países. Você tem alguma informação? A Fernandinha quer completar, Heitor? Eu acho que assim, houve um estudo, assim, essa discussão é extremamente importante. Eu acho que ela é uma discussão extremamente importante porque tem algumas coisas que são claras para a gente. A evolução de uma hipertensão arterial tende a ser de difícil controle, né, nos pacientes de raça negra, e existe uma propensão muito maior para desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então, eventualmente, e por que seria isso? Existem alguns estudos que mostram que a filtração, a excreção de sódio é um pouco menor. Então, os indivíduos da raça negra, eles tendem a reter mais sal, ficar mais hipervolêmicos. Então, eles respondem muito mais a diuréticos e inibidores do sistema renina-angiotensina no primeiro momento, um pouquinho menos. Mas isso que o Heitor falou é extremamente importante. Eventualmente, a gente consegue ver essa dicotomia, né, de mais volume, menos sistema renina-angiotensina em populações que não são tão miscigenadas. Né? Mas aqui no Brasil é tudo muito miscigenado, a gente não consegue detectar esse padrão de alteração de renina e volume de uma forma sistematizada. Mas eu diria que bloqueador de canal de cálcio, que é um bom vasodilatador, e diurético são drogas excelentes para a gente eventualmente começar tratamento nessa população. O que você tem de diferente com isso? Essa pergunta foi feita pela Camila Guedes, de São Paulo. E isso que o doutor Heitor falou é uma grande verdade, principalmente para a população brasileira, quando a gente compara com a população africana. Agora, eu tenho alguns dados interessantes que a doutora Fernanda falou em relação a algumas populações especiais, principalmente populações americanas, desse problema de retenção do sal. O que aconteceu quando houve aquele movimento criminoso, né, do tráfico de indivíduos da África para o Brasil e para os Estados Unidos, até para alguns países da Europa, por exemplo, né, o que acontecia? Os indivíduos eram colocados no navio sem condições nenhuma de transporte, muito calor, sem água, então havia uma seleção natural desses indivíduos. Os que chegavam vivos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a travessia era muito grande, eram aqueles que conseguiam reter mais sal e água, que mantinham melhor a sua volemia. Então eram indivíduos retentores de sal, como a doutora Fernanda falou. Depois, esses escravagistas, eles descobriram que lambendo o indivíduo e vendo se o suor era mais salgado ou menos salgado, eles selecionavam já
no local de captura desses indivíduos para transportá-los. Então, a população americana, os afrodescendentes americanos, são uma população mais selecionada do ponto de vista genético de retenção de sal e água. E a nossa população brasileira, nem tanto, né? Nem tanto, e também a travessia era melhor do Atlântico, né? Perfeito. Eu acho que essas são considerações bastante importantes. Espero que tenhamos respondido. Só um detalhe, posso acrescentar? Claro. Eu queria falar sobre o beta-bloqueador, já que você falou do IECA, do BRA, do Livret, em negros, né? Existe um dito que o negro responde mal a antipertensivos, certo? E parece que não é bem isso. Parece que tem gente que acha que isso é puro preconceito racial. Não, mas não é. Não é. Por isso que o uso de beta geneticamente tem definido o polimorfismo ou o SNP, que dá essa falta de sensibilidade, essa sensibilidade aumentada ao sódio em indivíduos negros. Perfeito. Bom, nós estamos aguardando as perguntas. Podem fazer perguntas à vontade, não existe pergunta boba, a resposta que pode ser boba. A pergunta sempre tem fundamento. E enquanto os senhores não fazem as perguntas, eu queria fazer uma pergunta para a mesa, doutora Fernanda, doutor Heitor. A gente está na nossa sequência o ácido úrico como um exame importante, né, na sequência. Eu queria que vocês fossem além, explicando a importância do ácido úrico estar nessa lista de exames indispensáveis no paciente hipertenso. Ele é um fator de risco, um marcador de risco, e qual a importância da hipertensão arterial? Bom, começar a falar bem rapidamente. O ácido úrico, ele é um marcador de metabolismo que o rim ele deve excretar esse ácido úrico. Quando você tem um ácido úrico que começa a aumentar, mesmo dentro de limites de normalidade, você fala, esse mecanismo que o rim está tendo de excreção está deficiente, porque teoricamente todo o ácido úrico produzido pelo organismo, o rim deveria excretar. Então ele está com alteração do metabolismo proteico um pouquinho alterado. Existem dados que mostram que quanto mais o ácido úrico está aumentado, ele mexe com a função vascular, ele aumenta o estresse oxidativo e ele facilitaria o desenvolvimento de doença ateromatosa. Então seriam dois aspectos. Seria o aspecto de que ele é um marcador de que o rim não está funcionando de forma legal, e isso até uma época se chamou rim metabólico, porque o rim não estava funcionando de forma adequada, mas ele também é uma substância que a longo prazo ele pode ter um impacto negativo sobre o sistema vascular. E existem sugestões, aí eu também quero ouvir a opinião dos colegas, inclusive do Rui, de quando que esse ácido úrico muito elevado, quando que eu devo reduzir, mesmo o paciente sendo assintomático, né? A gente tem um número mágico em torno de 10. O ácido úrico acima de 10, mesmo que não tenha sintomas de depósito, de gota, de qualquer coisa, né, de artralgia, a gente poderia eventualmente estar diminuindo com medicamento, mas níveis muito elevados. Mas ele sim é um marcador, eu não tenho dúvida de que ele é um marcador de que as coisas não estão bem, a homeostase não está funcionando de forma adequada. Fernanda, eu vejo como você, eu interpreto o ácido úrico apenas como marcador. Marcador evolutivo, principalmente, até dentro de faixa de normalidade. Eu, francamente, não mudaria minha conduta tratando, para diminuir o ácido úrico, inicialmente só com dieta, né? Evitar a dieta e bebidas alcoólicas. Poucos pacientes, bem poucos, eu acabo introduzindo medicação para Rui? Beleza, perfeito, concordo. Apareceram 3 perguntas, opa, vamos lá. Bom, que bom. Aqui, 2 eu vou condensar em uma só. A Patrícia Costa, de Jundiaí, e o Eurípides, de Boa Esperança, Minas Gerais, é em relação à hipertensão secundária. Eurípides quer saber qual é o primeiro e principal exame na detecção da hipertensão secundária
E quando devemos suspeitar, a pergunta da Patrícia, quando devemos suspeitar de hipertensão secundária? Perfeito. Essas perguntas que vocês fizeram, eu diria que são fundamentais, né? E aí eu vou remeter, aqui embaixo, eu vou voltar o slide de novo, que nós vamos colocar os exames complementares e o exame físico. Então, quando nós vamos avaliar um paciente que tem hipertensão secundária, as hipertensões secundárias, elas são classificadas em dois grandes grupos. As que têm origem endócrina, então eu vou lembrar tireoide, suprarrenal e em especial essas duas. E aí eu vejo suprarrenal, o que produz? Produz aldosterona, produz catecolaminas e produz cortisol. Então, quando essas três possibilidades estão aumentadas, a suprarrenal está ali. E tanto hipertireoidismo como hipotireoidismo também podem dar. Então, essa gama de alterações, para levar uma hipertensão secundária, eu vejo clinicamente suspeita de Cushing, suspeita de feocromocitoma, alteração no potássio, né, um potássio abaixo de 3,0, ou mais especificamente, às vezes até 3,5, mas abaixo de 3, com certeza absoluta, não tomando diurético, já me chama atenção para que isso seja um hiperaldosteronismo. Então, exame físico da paciente. Exame físico para a gente observar a coarctação de aorta em pacientes mais jovens. Pulso e pressão. Então, eu descarto coarctação de aorta com exame físico. Eu descarto uma doença vascular sistêmica grave que poderia dar em mulheres ou em homens, tanto faz, acima de 55 anos, uma ateromatose difusa, né? Então, o paciente tem lesão, pressão arterial menor na perna, deve ter doença ateromatosa periférica, pulso ruim, fuma, é obeso, diabético. Será que ele tem uma lesão? Então, clínica é fundamental, exame físico é fundamental. Nos exames complementares, a principal causa de hipertensão secundária é doença renal. Essa paciente tem um pouco de lesão, taxa de filtração glomerular reduzida. Urina 1, né? Então, o encontro de cilindros, hematúria, alteração muito significativa, uma proteinúria muito grande, remete a paciente ter uma lesão de hipertensão secundária. Clínica, paciente com muita lesão de órgão-alvo, insuficiência cardíaca grave, lesão em vários sistemas. Essa paciente tem muita lesão já. Será que ela tem hipertensão secundária? O nível de pressão arterial dela é muito pequeno. Então, se ela chegasse para mim com esse perfil, acima de 180 de pressão, acima de 110 de pressão, opa, não responde ao tratamento antihipertensivo. Aí eu falo, essa paciente deve ter uma hipertensão secundária. O início da hipertensão precoce, hipertensão de difícil controle, muita lesão de órgão-alvo, lesão muito significativa renal, vou examinar a paciente, tem muitas alterações clínicas, me remete para hipertensão secundária. Então, causas de hipertensão secundária. Endócrinas, não endócrinas. Ficaram duas que o Heitor acredito que ele pode falar pra gente. A apneia do sono, que a gente pode estar levando em consideração, e seria obesidade mórbida. Essa paciente não tem obesidade mórbida ainda, ela é obesa, mas não é obesa mórbida. Então, como que a gente pensaria numa apneia do sono aí, Heitor? Ou complementar o que a gente está falando? A apneia do sono está bem relacionada com quadros de hipertensão resistente. Os dados com níveis de pressão mais baixo, com menos remédio, não resistente, não é tão forte a correlação, não é tão grande entre grau de apneia, de distúrbio do sono, vamos colocar assim, de distúrbio do sono e hipertensão. Naqueles pacientes obesos, de pescoço curto, ou que vem com a queixa, ele não, sempre a mulher, né? de roncar à noite, esses falam muito a favor de um distúrbio do sono, uma apneia do sono, se ele faz pausas, né? Pausas entre as respirações, leva muito está bem associado à hipertensão resistente e também à hipertensão de grau mais elevado. Perfeito. Aproveitando, doutor Heitor, tem uma pergunta que é para ele. Ele é um grande pesquisador de vasos, né? E a pergunta é: as artérias são de maior resistência na raça negra? O Heitorzinho trabalhou muito com isso. O que você tem para responder, Heitor? Os vasos que realmente dão resistência ao fluxo sanguíneo são as arteríolas.
90% da resistência vascular total, resistência ao fluxo, é dado pelas arteríolas. Tá? Então, esses 10% que sobram são para os grandes vasos, as artérias braquiais, femorais, a aorta e assim por diante. E desculpe a pergunta inicial. Se é mais resistência ou é mais rim? Seria mais artéria ou é mais rim? Eu acho que os dois. Estudos em negro mostram pela velocidade de onda de pulso que eles têm aumentada a pressão. Perfeito. Existe correlação. Tem mais um aqui, mas eu vou responder porque é um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, o Dr. Múcio Tavares, perguntou o seguinte, afinal, primeiro, muito obrigado pelas considerações da nossa mesa, Múcio, e a pergunta é, afinal, tratar afro e não afrodescendentes no Brasil é igual? No nosso Brasil é igual, a gente não tem diferença nenhuma, né? Múcio, muito obrigado, viu? Muito obrigado, um grande abraço. Temos perguntas muito interessantes aqui também, e vamos lá. Como interferir na adesão ao tratamento não medicamentoso e medicamentoso do paciente, visto as dificuldades do paciente em conseguir agenda, disponibilidade de medicação na atenção básica e baixo poder aquisitivo para uma mudança de hábito de vida? Wellington de Osasco. Eu acho que essa questão é a questão de $1 milhão, né? Quer dizer, como que a gente vai mudar o que o nosso país está acostumado, o que o nosso povo está acostumado. Então, a gente brinca, né? Não, o europeu, ele tem o paradigma, né? Ele come bastante e necessariamente ele não está tão obeso como a nossa população está ficando. Mas eles andam muito de metrô, né? Então, eles têm um transporte público que eles andam. Então, o que a gente poderia fazer de diferente? Nós teríamos que ter um pouquinho mais de criatividade e de tentar usar no sistema básico de saúde a equipe multidisciplinar. Então, se nós conseguíssemos que, por exemplo, um farmacêutico, o farmacêutico ele tem que dar uma assistência que seria uma consulta especificamente para aquele paciente, para que o paciente entenda, e com todas as dificuldades que ele possa ter, os horários em que ele tome a medicação. Deixar isso mais simples, né? Então, como que eu vou fazer isso mais simples? Põe uma gravura do paciente tomar durante o dia um sol, à noite põe uma lua, algo que possa ser fácil do paciente entender. No nosso meio, o nosso sistema de fornecimento de medicamento, ele tem as classes básicas do medicamento. Então, eu tenho bloqueador de canal de cálcio, eu tenho IECA, eu tenho BRA, e tem diurético. Muitas vezes esse remédio é gratuito. Como fazer o nosso paciente tomar essa medicação? Ele tem que acreditar em você, ele tem que confiar em você, no médico. E ele tem que, no momento que a gente faz essa conversa com o doente, entender que tratar da hipertensão dele não vai ser um tiro único. É uma doença crônica que ele vai ter que ser, entre aspas, amigo da pessoa que está tentando tratá-lo, e nós vamos ter que realmente convencer esse paciente de que ele tem uma doença que é muito pouco sintomática, que é um iceberg, né? A gente vê a pontinha, mas o resto já está lesando o órgão desse paciente. Com relação à mudança de dieta, várias nutricionistas, eles já têm cardápios muito baratos e que podem ter o mesmo valor nutritivo e que a gente pode eventualmente passar para o doente. Como que a gente consegue isso? Vamos tentar conversar com a nutricionista mais próxima que trabalha no núcleo em que a gente está trabalhando e fazer realmente alguns cardápios e disponibilizar isso para a população que a gente atende, que são saladas, legumes, frutas da estação, carnes mais baratas, têm menos gordura, isso é fantástico. Então, são possibilidades que a gente vai ter que fazer, mas não tem jeito, isso é uma cumplicidade, não só do médico, mas de todos que atuam no sistema. Isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria ter, mais campanhas de que se alimente melhor e mais barato, mais campanhas de ande mais, faça mais atividades físicas no fim de semana ou alguma coisa, por exemplo. Bom, agora deixei para o final as perguntas pontuais, nós ainda temos mais 6 perguntas, né? O seguinte, João Carlos aqui de Itaperuna
perguntando, Rio de Janeiro, gostaria de saber qual a resposta do tratamento neste caso clínico e se, sendo diabético, seria indicado inicialmente o IECA pelas suas propriedades farmacológicas e sobre o Nebivolol, caso em que a paciente tem taquicardia, como não é o caso. Quer começar a falar? Não, eu acho você que, responde. No caso desse paciente, eu acho que um beta-bloqueador do tipo carvedilol ou nebivolol poderiam ser colocados, mas eu particularmente não costumo começar a terapêutica de um hipertenso que não tem HV, já tem hipertrofia ventricular esquerda. Pode ser o IECA, o BRA ou o próprio beta-bloqueador, mas um beta-bloqueador do tipo nebivolol ou carvedilol. Não sei se respondi a pergunta. Perfeito. Pode, Fernandinha, por favor. Nesse caso, o paciente, veja, ela está taquicárdica, está assintomática, uma frequência cardíaca um pouquinho mais aumentada. Com certeza absoluta, eu começaria, Fernanda, com um pouquinho de ECA ou BRA, que seria a resposta B, com um pouco de diurético. Essa paciente provavelmente está com um pouquinho de congestão. A partir da hora que eu diminuir a pressão arterial, vasodilatar, der um pouquinho de diurético, muito provavelmente essa frequência cardíaca vai baixar. Outra possibilidade é que é importante nesse caso, ela tem um nível de creatinina pequeno, é 1,2, ainda que a taxa de filtração glomerular esteja alterada. Então, depois de algumas semanas, eu dando tanto IECA quanto BRA, eu sempre começo com IECA. Se tiver algum efeito adverso, eu dou BRA. Então, IECA e diurético. Depois de 3, 4 semanas, eu avalio essa paciente, pediria de novo uma ureia creatinina, sódio, potássio, para ver o que essas drogas alteram metabolicamente e manteria. Na evolução, se o paciente continuasse taquicárdico, aí eu faria o que o Dr. Heitor Moreno sugeriu de forma bastante interessante, que é dar algum beta-bloqueador, o que está disponível, o que eu puder dar de beta-bloqueador. Perfeito. Uma outra pergunta do Alexandre, aqui do Rio de Janeiro, gostaria de saber se costumam solicitar radiografia de tórax na atenção básica. Não tem necessidade nesta paciente de radiografia do tórax, né? Primeiro que nessas fases mais iniciais da hipertensão, a hipertrofia, se faz, é discreta e você não consegue ver na radiografia de tórax. Ainda mais um indivíduo um pouquinho gordinho, o ecrã fica um pouquinho atrás e o que acontece? Vai ter um pequeno aumento, pode ter um pequeno artefato de aumento de área cardíaca. Não, nós não pedimos, é desnecessário nessa fase da evolução da doença uma radiografia de tórax. Alguém discorda de alguma? Se puder, neste caso aqui, a única vantagem seria ter acesso à circulação pulmonar, ver uma possível inversão de trama vascular pulmonar, o que poderia me falar que essa hipertrofia de átrio esquerdo e de ventrículo esquerdo está sobrecarregando a pré-carga, tem uma pré-carga aumentada. Concordo, mas aqui é a tensão básica, né? É um custo que não compensa. Não compensa. E a gente daria diurético de qualquer forma. Vamos lá. A Rayane Souza, de Herculândia. No caso do potássio, usamos ele como controle nos exames do hipertenso, como marcador de lesão renal? Ou há outras finalidades? Perfeito. O potássio ele pode ser usado inicialmente, o paciente não está tomando nada. Quando o potássio está muito baixo, a gente pensa da seguinte forma: olha, uma dieta normal tem uma quantidade de potássio normal. Por que adequada, né? Não normal. Adequada. Por que esse paciente está com potássio baixo? A primeira pergunta é: será que alguma coisa no organismo desse paciente está colocando o potássio para fora? Então a gente pensaria que ele pode estar produzindo uma quantidade maior de aldosterona, por exemplo, e essa aldosterona aumentada estaria vindo de uma hiperplasia adrenal, uma hipertensão secundária, que seria um hiperaldosteronismo. Então, o potássio muito baixo, abaixo de 3, chama atenção que pode ser até uma etiologia de hipertensão secundária.
Segunda coisa, se eu tenho uma lesão renal, se a creatinina está alterada, se a taxa de filtração glomerular está alterada e o potássio está alterado, isso está associado a uma lesão renal. Então eu tenho que tomar cuidado quando o potássio está muito alto, acima de 5,5, para dar drogas que aumentem ainda mais esse potássio. Então ele me ajuda no direcionamento de que drogas eu vou dar. E terceiro, no acompanhamento, eu dou um diurético, né? Então esse potássio que já estava no limite, ele pode cair muito. Então ele é muita coisa o potássio. Ele pode me dar ideia de hipertensão secundária, ele me orienta tipo de medicamento que eu posso dar ou não, com cautela, né? E eu posso acompanhar esse paciente. Então a tua pergunta foi ótima, porque eu faço tudo com potássio é muito bom. Perfeito. A Catarina aqui de Campinas perguntando sobre atividade física, né? No tratamento de mudança de estilo de vida. Mudar de estilo de vida é muito difícil, principalmente alimentação, redução do sal. Mas veja só, atividade física é uma coisa que é fácil de mudar. Você não precisa ir para uma academia, gastar dinheiro. É caminhada, fazendo caminhada, orientar nossos pacientes a fazer, pelo menos, começar fazendo caminhada de 15 minutos, 30 minutos, fazer caminhada de 1 hora por dia, todo dia, ou um pouco mais se o paciente assim aceitar. E as atividades que normalmente ele faria de ônibus, metrô, fazer a pé. Então, extremamente importante, não só em termos de redução de pressão arterial, mas também, ela é uma paciente diabética, melhorar os níveis glicêmicos, né? Melhora alterações osteoarticulares que o paciente possa vir ter no futuro. Então é importante a atividade física, se puder ir para uma academia, fazer exercício físico subvencionado, né? Tudo bem, mas se não precisar, é caminhar. Caminhar não faz mal para ninguém, só faz bem, e qualquer indivíduo cardiopata pode e deve caminhar. Então eu acho que esse é o aspecto. Outra pergunta aqui, da Rayane Souza de Herculândia: qual é o cálculo de filtração glomerular? CQD, Cockcroft-Gault ou MDRD? O que vocês preferem? O que vocês têm de Eu prefiro o MDRD. Eu também. Eu também. Então, pronto, passou. Ganhou MDRD aqui. Perfeito. Vamos ver. Nós já falamos, se alguém quiser comentar, a Patrícia Costa de Jundiaí, quais são os sinais que devem nos alertar para suspeitar de hipertensão arterial secundária? Pode ir. São poucos os sinais positivos, vamos dizer assim. A gente descarta muita coisa, mas basicamente o que a gente leva em conta é a pressão arterial. Lógico, se há uma ponta do ventrículo esquerdo desviado para a axila, se você tem uma segunda bulha no foco aórtico hiperfonética, se você tem pacientes que reclamam de urina espumosa, isso pode não ser só por carne, né? E de forma que procurar para hipertensão secundária, que é o sopro, o que se diz é que é o sopro de artéria renal. E pouco se acha esse sopro. A verdade é que, em parte, é porque esse sopro de estenose de artéria renal, que seria uma causa de hipertensão secundária, é audível nas costas e não no abdômen anterior, como se pensa. Fernanda, você colabora aí, por favor. Não, eu acho que o que você colocou é importante, né? Quer dizer, quando pensar em hipertensão secundária, de novo, quando o paciente começa com hipertensão antes dos 20 anos de idade, sim. Quando ele começa com hipertensão muito grave, acima de 60 anos de idade, quando tem muita lesão de órgão-alvo e quando no tratamento ele não consegue controlar a pressão, mesmo com 3 medicamentos, né? Que aí vem o conceito de hipertensão resistente, ou de difícil controle, né? Que o paciente está tomando 3 classes de droga em doses máximas de cada droga, né? Não doses pequenas, e a pressão ainda não está controlada. E daí nós temos que lançar mão de uma 4ª droga. Então, isso é uma hipertensão que daí sim eu posso encaminhá-lo para um centro de atendimento. Perfeito. Como nós estamos já com o tempo, né, esgotado, temos aqui ainda a última pergunta da Ângela, do Rio de Janeiro, né? Quando pensamos em APS, dados populacionais, é importante termos protocolos para indicação de exames complementares.
Com esse pensamento, vocês de fato solicitariam quais exames complementares, além da rotina, pensando na meta de diminuição de mortalidade? A sua pergunta é excelente, né? Quer dizer, a partir da hora que o paciente mostra, por exemplo, essa paciente, uma hipertensão que mostra a lesão de órgão-alvo, eu acho que aqui, num primeiro momento, eu não tenho ecocardiograma, mas ela tem chance de ter, quer dizer, ela tem uma sobrecarga de ventrículo, ela pode ter uma disfunção diastólica significativa, ela pode ter um pouco de congestão pulmonar. Então, quando que a gente solicita sempre? Quando o paciente tem sintoma. O paciente tem sintoma, ou o paciente tem pouco sintoma, mas o exame clínico é muito grande, como o professor Heitor Moreno falou, tem um aumento de ictus, né, que a gente palpa, tem uma terceira bulha. Poxa, são sinais de gravidade, está com o estertor crepitando, é um sinal de gravidade. Então, clínica, né? Exame físico alterado, tem uma creatinina de 2, 3, nossa, muito alterado. Então, quando tem alterações significativas, a gente começa a investigar, independente do paciente ter muito sintoma clínico ou não. Perfeito. Bom, quero agradecer a assistência de vocês. Muito obrigado pela participação. E passar a palavra para o professor Heitor para ele finalizar o nosso evento. Espero que todos tenham gostado desse evento e acompanhem nas próximas terças-feiras temas diferentes deste, que são voltados para todo o meio clínico geral e, inclusive, é lógico, os cardiologistas e nefrologistas. Muito obrigado e obrigado à professora Fernanda, ao professor Rui e à SOCESP, que nos Cosens, que nos patrocinou esta oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada.